No ano novo, todo mundo inclui na lista de pedidos. Desejamos também para todos que amamos, porque sabemos que sem ela, nada mais tem tanta importância. Em 2020, contamos com ela mais do que nunca. No mundo todo, o medo maior foi de que não tivéssemos uma dose suficiente desse bem supremo e magnífico, que muitas vezes só vamos dar o valor que merece quando já se foi. No Sala de Convidados de hoje, vamos conversar sobre o que é saúde. Declaro promulgada o documento da liberdade. O que significa esse conceito de saúde? Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. O lugar que você nasce, ele vai determinar muitas questões relativas à sua saúde. Aqui na Maré tem também muito problema de tuberculose por causa da condição, né, de vida, do ar, de tudo. Neste momento atual, eu diria que nós estamos resgatando o tema do conceito ampliado de saúde. Conversando comigo hoje pela internet sobre o que é saúde, Ellen Tami, pesquisadora de políticas públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Conceição Silva, conselheira nacional de saúde, representante dos usuários pela UNEGRO, e Lúcia Souto, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e pesquisadora da Fiocruz. Excepcionalmente hoje, o programa está sendo gravado e não estamos recebendo perguntas e comentários. Eu quero começar o programa tentando responder minimamente aí a essa pergunta fundamental para cada uma de vocês. Eu vou fazer a mesma pergunta. Lúcia, o que é saúde? Na verdade, saúde é um desafio diário, né? A saúde, ela significa, primeiro, eu acho importante essa ideia de onde você nasce, né? Onde você nasce, você já está com um conjunto de situações que vão determinar, de alguma maneira, a possibilidade de você ter uma vida saudável, né? Desemprego, fome, saneamento básico ausente, enfim, toda uma situação. E, ao mesmo tempo, é o modo da vida se andar, né? Como diria há anos atrás, Arouca e outras pessoas, é o modo de andar a vida, né? Então, a saúde, ela significa muito o que nós construímos enquanto um projeto de sociedade. O que nós podemos construir de relações que possam promover e assegurar a saúde de cada um de nós individualmente, porque é muito ilusório imaginarmos que nós sozinhos vamos poder construir a nossa saúde individual. Isso realmente é um mito. E esse mito, né, ele acaba criando uma série de regras e normas, entendeu? Que colocam até e culpabilizam muitas vezes as pessoas porque elas não conseguiram ter saúde. Quando a gente sabe perfeitamente que a situação é muito mais lá embaixo, né? Quer dizer, então esse conceito de saúde, ele é um conceito que nós da saúde pública, da saúde coletiva, temos muito apreço, né? A saúde enquanto uma maneira de viver, uma maneira de estar no mundo e relações sociais. Muito bom, Lúcia. Conceição? Saúde é tudo, absolutamente tudo. Tudo envolve saúde, tudo é saúde. Desde o nascer, o viver, o adoecer e a própria condicionalidade do ambiente. O ambiente ele é muito decisivo. Aí vem o ambiente democrático, o ambiente político, o ambiente da participação, o ambiente da seguridade. Saúde é essa condição de promoção de vida digna das pessoas, uma boa educação e a compreensão também dos diversos grupos que compõem a população, das suas interculturalidades. Saúde é um direito constitucional, né? Apresenta bem aí o programa, uma luta de todos e todos brasileiros, é luta permanente por uma qualidade de vida, né, que componha e respeite toda a população em sua amplitude. Este é o conceito que a gente traz de saúde, principalmente, né, quando a gente se coloca num estado desigual, assimétrico,
e num momento político difícil que não promove saúde para toda a população. Saúde é absolutamente tudo que promove qualidade de vida das pessoas. O nascer, o viver, o morrer, o se relacionar, o conhecer e o produzir socialmente, produzir intelectualmente, né? Produzir vidas. Saúde é produção de vidas com qualidade. Muito bom. Ellen? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com essas duas gigantes, pessoas que eu admiro desde a minha formação inicial na ENSP, 70% da minha formação vem da ENSP, queria agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo essas duas. Saúde, eu tive uma aula em que eu ouvi que saúde é a capacidade de enfrentamento da vida. E isso me marcou e foi uma coisa que determinou minha carreira em grande medida. Assim. Então, o que você precisa, qual é o ferramental que você precisa para efetivamente estar apto a enfrentar a vida? Com todos os seus dissabores, seus altos e baixos, e tudo que a gente tem que passar por cima ao longo do período de vida que a gente tem, né? E aí a gente percebe que a saúde ela nunca vai estar confinada a uma coisa só. Você precisa que seu corpo funcione bem. Tudo bem, mas o que você precisa, então, para que seu corpo funcione bem, para que você se sinta feliz, para que a sua vida faça sentido para você, que você consiga ter as suas necessidades básicas satisfeitas? Então, eu diria que a saúde é uma coisa tão ampla, mas tão ampla, que ela é indissociável da justiça social. Então, saúde é você ter justiça social, ter igualdade de oportunidades para você desfrutar da vida e poder enfrentá-la em todas as suas dificuldades, porque a vida não é fácil absolutamente para nenhuma pessoa, todo mundo enfrenta seus dissabores e a gente tem que estar preparado para isso. E, basicamente, uma outra coisa que eu escutei em aula também, que ficou na minha cabeça durante muitos anos, a saúde ela é determinada na interface muito fina entre aquilo que te agride e aquilo que você tem de recurso para se defender. Isso do ponto de vista biológico e do ponto de vista não biológico também. Então, como é que a gente constrói justiça social para que todos tenham essa capacidade de enfrentamento? Então, para mim, saúde é isso, assim, capacidade de enfrentamento da vida e justiça social. A reflexão sobre o que é saúde é tão primordial que atravessa a história da humanidade. E a resposta está sempre em construção. Uma grande teia de saberes e as histórias de antigas civilizações. Para falar sobre o que é saúde, é preciso mergulhar nessa imensa rede que atravessou os tempos, quando pragas e pestes ainda eram vistas como respostas dos deuses. Nossa reportagem começa por volta do século VI a.C., na Grécia Antiga de Hipócrates, considerado o pai da medicina. Foi ele quem relacionou inicialmente fatores pessoais e o meio ambiente com o desenvolvimento das doenças. No entendimento de Hipócrates, a mistura harmoniosa dos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, era saúde. Para que fosse mantida a mistura harmônica, era preciso que o indivíduo tivesse um ambiente propício a essa harmonia, então um ambiente limpo, um ambiente agradável, até do ponto de vista visual, estético, arquitetônico. Tudo isso era importante para que ele pudesse manter essa harmonia. Tempos depois, o filósofo Galeno passou a associar os elementos a humores, e a partir daí vinham as indicações médicas. Regime de práticas de atividades físicas, de práticas sexuais, dieta relativa à alimentação, alimentos mais secos, alimentos mais úmidos. A medicina galênica atravessou ainda o Império Romano, a Idade Média e foi até o século XVIII. Pelo menos no discurso médico, as doenças saíram do sobrenatural, quando eram atribuídas ao mau comportamento diante do que era considerado divino. A linha entre ciência e misticismo foi demarcada. E foi no século XVIII que começou na Inglaterra a Revolução Industrial, um período que trouxe transformações sociais em vários cantos do mundo. Muita gente saiu do campo e foi para a cidade. Condições precárias de trabalho, galpões fechados e a produção em larga escala. Tudo bem retratado nesse filme que está passando aqui. Tempos modernos, Charles Chaplin. E trabalhador doente é sinal de perda de produtividade, problemas econômicos e dor de cabeça para o patrão. O filme é da década de 30. Nos anos 40, a Constituição da OMS propõe o conceito de saúde, o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.
De acordo com Paulo Bus, diretor do Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, o grande marco só se deu anos depois com a Conferência sobre Cuidados Primários de Saúde, a Alma-Ata, convocada pela Organização Mundial da Saúde, a Unicef e pelo governo da então União Soviética, em 1978. Essa conferência teve a participação de quase todos os países do mundo e inaugurava uma nova fase de discussões sobre o que são os sistemas de saúde. Primeiro, retomando o conceito de saúde da Constituição da Organização Mundial da Saúde, de 1948, que parecia andar meio esquecida. Em 1986, a discussão em torno do conceito ampliado de saúde foi levada pelo sanitarista Sérgio Arouca para a 8ª Conferência Nacional em Saúde. O que significa esse conceito de saúde? Que é quase colocado como alguma coisa a ser tingida. Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença. É mais. É um bem-estar social. Em 1988, junto com a Constituição Federal, nasceu o maior sistema universal de saúde do mundo. A garantia expressa no texto constitucional de que saúde é direito de todos e dever do Estado institui o Sistema Único de Saúde no Brasil. Declaro promulgada o documento da liberdade. Mas desde a criação do SUS, os desafios não foram poucos. O sanitarista Paulo Bus ressalta que a falta de recursos para a saúde pública é histórica e que a pandemia da Covid-19 deixou muito mais evidente a necessidade de se investir na atenção básica. Então, o SUS brasileiro, lamentavelmente, é subfinanciado, mas tem demonstrado seu valor. Por outro lado, os próprios sanitaristas brasileiros, diante da pandemia, que ampliou as desigualdades, escancarou as desigualdades da nossa sociedade, o SUS vem dizendo, nós temos que nos organizar o sistema de saúde por meio da saúde da família e da atenção primária. Paulo Bus reforça que nas últimas décadas tivemos uma grande afirmação da tecnologia, mas o conceito ampliado de saúde, que valoriza a qualidade de vida e a prevenção das doenças, ganha força em meio à pandemia. É claro que a cirurgia cardíaca, é claro que esses avanços tecnológicos impressionantes que nós estamos tendo na clínica, na cirurgia, nos medicamentos que controlam doenças, nas vacinas, é imprescindível, importantíssimo na história humana. Mas neste momento atual, eu diria que nós estamos, de novo, resgatando o tema dos determinantes sociais da saúde, o tema do conceito ampliado de saúde. Muito interessante essa fala do professor Paulo Bus, né? Porque ele traz uma fala, um conhecimento aí desse histórico muito interessante. Aí, Conceição, eu queria começar com você, porque esse momento de pandemia parece ter evidenciado realmente, né, a importância da saúde do indivíduo, porque o vírus ele, né, vai reagir de forma diferente com cada um, mas ao mesmo tempo, como é que se faz isso sem pensar na saúde coletiva da sociedade, nas diferenças, né, na diversidade? E aí eu queria trazer com você uma reflexão sobre como pensar em saúde coletiva, respeitando a saúde, o olhar individual, sem essa cobrança que a Lúcia colocou inicialmente no programa, né, de culpabilização por não atingir uma meta utópica de saúde, né? Só precisa que você habilite o teu som, que eu estou sem o seu microfone. A gente precisa levar em consideração, né, a saúde das coletividades, né? Pensar a saúde nesse momento, né? Pensar num sistema único de saúde, né? Um sistema público, né? Construído, né, com a história, né, dos sanitaristas, de toda a população, mas que atravessa, né, ao longo desses mais de 30 anos, né, problemas graves como a questão do subfinanciamento e agora no processo da pandemia sofre também desfinanciamento porque é inadequado o financiamento. E pensar também, né, que nós estamos sobre a emenda constitucional 95, né, que reduz o teto de gasto e isso afunda, né, o SUS e as políticas públicas de saúde, assistência social e educação. Mas pensar saúde numa sociedade desigual,
onde a gente tem um conjunto de população de maioria preta, pobre e periférica, né, e que já está à margem do Estado, porque não participa da vida social, política, na forma de sua integralidade como pessoa, e que traz em si determinantes sociais de saúde muito impactantes, como o racismo, que vai dar em condições de vidas muito ruins, né? A questão do saneamento, né? A questão do acesso ao transporte, segurança alimentar, a precarização dos vínculos de trabalho e o racismo institucional e estrutural, né, que mantém essa estrutura e que desiguala e nega o acesso à saúde. E é nesse contexto que pensar saúde nesse momento de pandemia tem que levar em consideração esses 56% dessa população. Ela já amarga uma condição de saúde desigual pelos determinantes sociais aqui já colocados. Né? O nascer, adoecer e morrer dessas pessoas são diferentes. Há pessoas que podem, hoje, tranquilamente, né, cumprir todo o regramento sanitário de proteção frente à pandemia, e há um conjunto de população, inclui-se aí essa população negra e periférica, que não tem condições de cumprir todo esse regramento sanitário, pelas condições de moradias precárias, né? Pela necessidade de compor parte significativa do trabalho essencial, porque estão nos vínculos mais precarizados, são os uberistas, caixas de supermercado, também estão no nível médio e técnico da saúde, não são considerados trabalhadores essenciais e que moram em casas, né, com 1 ou 2 cômodos, no máximo 3, famílias multiparentais, moram várias pessoas e não existe condicionalidade ambiental para que essa população possa, né, fazer esse regramento sanitário, constituir-se aí essas medidas de distanciamento, promoção da sua própria saúde. E nesse contexto, o Estado, né, esse Estado que a gente vive, principalmente nesse momento de negação, de inação do governo federal, numa atitude genocida, empurra para a morte essa população. Ela morre mais, ela adoece mais pelas próprias condições impostas pelo Estado. Eu vou até te sugerir para a gente segurar um pouquinho, porque no segundo bloco a gente vai tratar bastante disso. A gente fez uma reportagem para poder aprofundar realmente nesses determinantes, porque nesse momento de pandemia isso é realmente essencial trazer essa discussão. Mas antes disso eu queria trazer com a Lúcia essa fala, Lúcia, do Paulo Busch, com relação à superespecialização da medicina. O SUS hoje, ele muitas vezes é avaliado enquanto um sistema com qualidade ou não por conta de um atendimento hospitalar. E não são essas as principais diretrizes do SUS. O SUS é um sistema que olha a integralidade, né, dessa saúde. Como é que se põe esse desafio até de mostrar para a população que prevenção muitas vezes evita que se chegue àquele limite hospitalar e que se exige tanto desse sistema e na sua universalidade também, né? Olha, entre os inúmeros aprendizados que nós tivemos nesse momento dessa pandemia extraordinária que a humanidade está atravessando, né? Porque realmente é um momento sem precedentes, digamos assim, que traz à tona e expressa todo o modo de viver inadmissivelmente insustentável, digamos assim, né? A pandemia trouxe à tona essa situação. Então, e trouxe também à tona para nós algo muito importante, porque se as estratégias que tivéssemos usado, eu vou pegar um exemplo prático da pandemia, né? Como é que a atenção primária, se fosse ela utilizada como uma estratégia para o enfrentamento da pandemia, como nós teríamos tido um impacto muito mais contundente para evitar mortes, promover vidas e, na verdade, reduzir os danos que essa doença está trazendo. Porque é no território, é lá, e na verdade nós temos uma experiência, recentemente houve um decreto do governo federal, o 10.530, que propunha a privatização da atenção básica, atenção primária no país. Essa presença da atenção básica no país, ela é tão real,
ela é tão viva que a reação foi gigantesca e absolutamente espontânea. As pessoas se manifestaram, foi a primeira nas redes sociais, foi a manifestação em defesa e pela revogação desse decreto, o que conseguimos. O que isso mostra? Mostra que a presença da atenção primária está lá, no dia a dia da população. Quer dizer, esse é um dos grandes êxitos do SUS, esse número enorme de 40 mil equipes de saúde da família espalhadas pelo Brasil afora, agentes comunitários que são verdadeiramente uma força em promoção da saúde no Brasil impressionante. Eu até costumo dizer, fazendo uma memória do discurso de posse do Gilberto Gil, quando ele foi ministro da Cultura do nosso país, né, que ele, quando inaugurou o Sistema Nacional de Pontos de Cultura, ele dizia que era um doim massageando o território nacional. Eu digo que a atenção primária no Brasil, a saúde da família no Brasil, é um verdadeiro doim massageando o território nacional. Eu, recentemente, como o SEBS, né, a gente lançou um livro sobre saberes e práticas no território, em parceria com o programa Ideia SUS da Fiocruz. E nessa lançamento, nós vimos experiências premiadas que são realmente impressionantes do que significa promover saúde concretamente lá naquele território. Por exemplo, tinha um município, se eu não me engano, Sacramento, onde eles fizeram a academia de promoção da saúde, junto com outras áreas, a intersetorialidade sendo exercida para valer naquela experiência, e você vê pessoas que relatavam ali com diabetes, com isso, e impactando positivamente na sua saúde. Quer dizer, quando uma comunidade, uma sociedade, um território, um município se organiza para promover a saúde da sua população, ele atinge resultados impressionantes. Outra experiência que a gente viu também, e é importante dizer essas experiências práticas, foi uma de Niterói, de um ambulatório para população transgênero. Para mudança, por exemplo, até de sexo, enfim, uma situação complexa, difícil, que causa muita dor às pessoas, e aquele lugar, e o depoimento das pessoas que chegavam ali, era assim, meu Deus, que alívio, cheguei aqui num lugar que me quer, que me acolhe, que está trabalhando com o meu sofrimento, com as minhas dificuldades, e me ajudando, me ajudando a tratar esse sofrimento tão grande. Então, o Paulo Buis tem toda a razão. Nós estamos, nesse momento, recuperando e compreendendo, coisa que eu acho que a população brasileira já sabe, e agora ela está podendo perceber, talvez, de uma maneira mais contundente, entendeu? A importância. É verdade aquilo que Conceição comentou, o desfinanciamento, e isso é uma coisa que realmente impacta sobre a potência que essa rede teria de atenção primária, de cuidado. Isso sim promove, previne, é a produção da saúde na vida real das pessoas, né? É o cuidado no nível local. E outra questão que Conceição também chamou a atenção, que eu acho importante também repercutir, falar de novo, né? É essa questão dos profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, eles são a alma também dessa atenção primária, do agente comunitário aos demais profissionais, são muitos profissionais que têm uma diversidade importante para atender a diversidade daquela território e daquela comunidade, mas muitas vezes estão sem receber salário, colocados de uma maneira, tratados de uma maneira indigna. Então, na verdade, esse é um grande desafio, digamos assim, que o Brasil está tendo para 2021, né? Como é que nós vamos recuperar essa atenção primária com toda a potência que ela tem? Porque aí a gente vai ver o DOIM se exercitando sobre o território nacional, trazendo amor, trazendo compreensão, trazendo acolhimento para as pessoas, e como isso faz a diferença. Entendeu? A escuta, podendo escutar uns aos outros, podendo sair dessa brutal violência
que estrutura essa sociedade de matriz escravocrata que é a sociedade brasileira. Por exemplo, a violência hoje nos nossos territórios, ela é um dos maiores problemas de saúde pública. Então, essa brutal violência precisa ser substituída por um outro modo de estar nessa vida, nesse mundo, para que todos nós possamos ter o direito de viver em paz e de sermos felizes. Saúde, efetivamente, né? Ellen, a gente conversava sobre a criação desse conceito, né, dos determinantes sociais da saúde também, e você fala da determinação da saúde. Eu queria fechar esse bloco com você fazendo essa diferenciação. Quando a gente fala de saúde, a gente está num campo em que a soma das partes nunca é igual ao todo. Então, se você entender cada determinante dentro de sua caixinha e setorializar políticas sem entender de uma forma mais holística aquilo que está sendo feito nos territórios, você não vai atingir o resultado que você deseja. Então, eu acho que determinação, em alguma medida, é uma palavra um pouco mais acurada para tratar desses processos sociais, políticos e econômicos que acontecem e que excluem pessoas, que colocam pessoas à margem deles, e que a gente tem que olhar para isso de uma forma muito ampliada para entender que não é, se o problema é saneamento, você não vai resolver só com saneamento. Existe uma máquina de exclusão muito maior do que só a falta de acesso ao saneamento. É isso que eu quero dizer. As políticas, elas precisam ser intersetoriais de fato, que é uma coisa que a gente ainda patina um pouco na hora de não só desenhar, mas na hora de implementar a política também. Então, é um pouco essa diferenciação que eu faço, é uma coisa semântica bem fina, mas eu acho que para a gente não perder a dimensão de que quando a gente está falando de saúde, cada partezinha, quando você junta, não é o todo. O todo tem que ser olhado como todo, efetivamente. E aí fica inevitável, a gente tem que trazer a questão dos determinantes sociais da saúde, como a Conceição falava, e eu a interrompi para que a gente pudesse trazer a reportagem do segundo bloco, mas é inevitável, né? A gente precisa trazer esse tema, ele está totalmente misturado aí para a gente poder perceber, né, Conceição, o quanto esse conceito de saúde só vai ser entendido e alcançado em alguma medida se a gente tiver inclusão. E aí no próximo bloco, onde nascemos e como vivemos, determinantes fundamentais da nossa saúde. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o que é saúde. Comigo via internet, Ellen Tami, pesquisadora de políticas públicas do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Conceição Silva, conselheira nacional de saúde, representante dos usuários pela UNEGRO, e Lúcia Souto, médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e pesquisadora da Fiocruz. Excepcionalmente hoje, o programa está sendo gravado e não estamos recebendo perguntas e comentários. Um médico talvez já tenha te perguntado como foi seu parto, quem são seus pais e de que males eles sofrem ou já sofreram, a forma como nascemos e vivemos e os nossos determinantes sociais da saúde. O nascer e o início de uma nova história. Na maternidade, na vida dos pais, no consultório do obstetra, na gestação, no pré-natal, na decisão pelo tipo de parto e nos meses que antecedem o nascimento. Em cada fase, os indicativos que falam sobre saúde pelo CEP da mãe. Dependendo do lugar que você nasce e das condições daquele lugar, né, desde as condições da água, do ar, da condição geográfica, das condições da ocupação humana naquele território, né, e de outros fatores aí da geografia, né, podem influenciar no seu potencial de vida e saúde, como também os determinantes socioeconômicos e culturais. Problemas antigos e que são passados de geração em geração, em cada território, por mais diferente que ele seja. Esther faz parte da segunda edição da pesquisa Nascer no Brasil, um inquérito nacional sobre parto e nascimento. A primeira edição foi feita entre 2012 e 2014 e apontou mudanças para as políticas públicas. 8 anos depois, uma nova pesquisa com mulheres grávidas e com profissionais de saúde está sendo feita para revelar dados da saúde individual e coletiva quando se fala do nascer. O lugar que você nasce
hoje, na concepção mais ampliada de saúde, né, ela é produzida pelas suas condições existenciais, pelo seu estilo de vida, não só individual, mas coletivo, né? O lugar que você nasce, ele vai determinar muitas questões relativas à sua saúde. Quem nasce na comunidade da Maré convive logo com o calorão, conta a dona Helena. A temperatura por aqui é alta e muita gente sofre com doenças respiratórias. Um dos motivos, a quantidade de carros circulando no entorno. E aqui na Maré, né, tem também muito problema de tuberculose, né, que também é por causa da condição, né, de vida, do ar, de tudo. Nós temos aqui na Maré o pior índice de poluição do Rio de Janeiro, porque nós estamos entre a linha amarela, a linha vermelha e a Avenida Brasil, quer dizer, todo o ar, né, daqui é muito poluído. Maré, em cada número de casas, são cerca de 3 andares. Aproximadamente 140 mil pessoas vivem aqui. Nem todos têm água e saneamento básico. Em muitos pontos, o esgoto acaba transbordando. A dona Aldeci diz que tem muitos casos de dengue e chikungunya e quando chove, a maré sobe e invade muitas casas. Muito rato lá atrás, aí pode ter aquela doença do rato, né? E a gente fica preocupada, né? É uma coisa preocupante. Problemas que ficaram ainda piores com a pandemia do novo coronavírus. Perto daqui fica a comunidade de Manguinhos. Fábio conta que nas milhares de pequenas construções, o vírus encontrou o lugar ideal para disseminação. Essa chegada do coronavírus nas favelas, né, não só em Manguinhos, né, foi muito impactante. Porque a gente precisa levar em consideração o estado de vulnerabilidade desses locais, né, desses territórios. Então, antes mesmo, nós já tínhamos problemas de saneamento básico, falta de água, falta de luz. E com a chegada do coronavírus, só veio agravar essas situações, né? Quilombola de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, município que fica no sertão pernambucano, Givânia conta que muitas comunidades quilombolas não têm acesso à água. E a Covid-19 estampou o que já estava evidente. A Covid, ela estampou o que já estava lá. Não é novo as pessoas não terem água. As comunidades não têm água, não é porque a Covid chegou. As comunidades não acessam serviço de saúde, não é porque a Covid chegou. Elas não acessam porque elas já não acessavam. E aí a Covid chegou e esse terreno foi fértil para ela se instalar. E como falar de saúde sem falar dessa ligação que existe entre o bem coletivo e o individual? Não há uma sociedade saudável sem pessoas saudáveis, né? Por isso é uma conexão que existe entre a saúde dos indivíduos e a saúde coletiva. Sem haver saúde coletiva, você terá alguns indivíduos que têm capacidade maior, ou genética e social, socioeconômica, de ficarem saudáveis. Mas nós não podemos, na sociedade, avançar para populações saudáveis se não tivermos indivíduos saudáveis. Conceição, a gente tem ali na reportagem uma série de determinantes sociais expostos, a gente vê ali que isso é uma realidade em várias periferias Brasil afora e a pandemia veio expor ainda mais essa questão, todas essas questões, né? E também mostrar que nenhum homem é uma ilha. Estamos todos convivendo na cidade e se a periferia não tiver saúde, não adianta. Vai ser uma cidade sem saúde para todos. Queria trazer com você a importância aí da participação social no SUS e também na elaboração das políticas, né? Para poder realmente trazer essa realidade para dentro das políticas públicas e fazer, lógico, um SUS mais equânime, entre outras áreas importantes da nossa sociedade, né? Primeiro, a participação social ela está estruturada nas diretrizes do SUS, é constitucional, mas falar também, quando se fala de um SUS equânime de equidade, da participação social na construção dessas políticas públicas estruturadoras do SUS. São 47 políticas e nós temos hoje, né, dentro dos princípios do SUS, né, a universalidade, a integralidade e a equidade.
A participação social ela foi decisiva na estruturação dos conselhos, dos comitês e principalmente, né, na construção dessas políticas. Nós temos que levar em consideração que a população em situação de rua, a população negra, a população LGBT, são políticas conquistadas a partir da participação social nessa organização do Sistema Único de Saúde. Então, é uma decisão importante, embora nós sofremos um golpe grande em abril de 2017, quando um decreto presidencial destituiu comitês de direitos, comitês políticos, comitês e conselho de direitos humanos, saúde, sofreram, né, um golpe grande. Mas iniquidades em saúde, essa participação, ela é decisiva, principalmente nesse momento da pandemia, onde as comunidades se organizam não só no reconhecimento da necessidade, da importância do SUS, sem SUS não existe Brasil decente, não existe saúde, entendeu? Mas na estruturação da sua própria organização, né? Como solidariamente elas se organizaram e como ela amplia a participação, né? O Conselho Nacional de Saúde tem destacado o papel, né, na formulação dos documentos, no acompanhamento, desde a questão da segurança alimentar, mas também uma questão fundamental aqui, o quesito raça-cor, a implementação do quesito cor nos formulários, nesse processo, né, da pandemia, né, que não estava sendo notificada essa população. Né? Essa forma de não notificar é negar, é invisibilizar, é dizer que não existe. Se não existe, não tem problema. Então, é importante, a participação ela é decisiva, a organização dos conselhos, das conferências de saúde, dos comitês, dos grupos de trabalho e das comissões intersetoriais, elas são muito importantes. O acesso ao medicamento são conquistas importantes, né? O acesso à política nacional de atenção básica ali no território. O território é um lugar permanente de análise, né? Você tem diversas situações onde você pode estar ali organizando a população para melhorar a qualidade do posto, do atendimento e de elevar também o nível de consciência da população numa condição de melhoria dessa saúde e do ambiente. Né? Saúde, como Ellen fala, é um todo. Então, essa participação enfrenta, né, o enfrentamento desses determinantes sociais de saúde. A gente, na política de atenção à saúde da população negra, ela é uma política que ela foi estruturada a partir da luta dos movimentos negros, né, para uma reparação social, porque se você tem atenção básica ali no território, mas você tem especificidade da população negra que estão aqui há mais de 16 gerações e que não foram tratadas e não são tratadas na sua integralidade. Essa participação social, essa integração da sociedade nos conselhos, nas organizações, na produção de saúde, do conhecimento e da manutenção do sistema único, na fiscalização e organização, formulação, ela é formuladora, né, é fundamental para o SUS, para a população e também o reconhecimento da cidadania dessas pessoas, né, a garantia do direito humano à saúde na sua amplitude. Saúde não pode ser vendida, né, Ellen? Eu queria trazer com você o que poderia se definir como uma cidade saudável e como é que se chega a uma cidade saudável diante de tudo isso que a Conceição trouxe para a gente, né? Eu só queria reiterar muito que eu concordo com absolutamente tudo que a Conceição trouxe. Tem uma coisa que a gente não vai fazer cidade saudável enquanto a gente não entender que política pública no território é com as pessoas e não para as pessoas. A gente tem um caráter, eu falo muito meia-culpa isso, porque eu sou profissional de saúde, a gente tende a reproduzir microfascismo, a gente tende a tentar prescrever. E nessa de prescrever, a gente perde a oportunidade de construção com as pessoas que efetivamente vão estar ali se beneficiando daquela política e construindo aquela política. Então, eu sou até um pouco radical nesse sentido, que eu acho que para fazer saúde, a participação social ela tem que ser absolutamente radical em todos os pontos do ciclo da política. Então, desde a concepção da agenda, enquanto aquilo é uma pauta importante de agenda, até a formulação e desenho e também na avaliação. Então, como a Conceição trouxe, a questão da equidade, você não tem informação sobre o quesito raça-cor, é uma informação. E a gente tem que trabalhar com isso para aprimorar as políticas todos os dias. Se a gente não fizer isso, não existe cidade saudável, porque o lugar de saúde também parte do pertencimento,
de você ser dono daquilo e daquilo ali satisfazer as suas necessidades. Então, acho que é um ponto crucial a participação transversal nas políticas. E aí tem uma coisa que é a gente ter a avaliação dessa política sempre trazendo o usuário também, porque a gente tem uma tendência também dentro da saúde muito ruim de colocar a experiência vivida do usuário num lugar de sentimento, num lugar pouco técnico. E o que eu queria dizer aqui, enfaticamente, é experiência vivida é fonte de conhecimento. E em nenhum momento o saber do gestor, o saber do dentista como eu, ou do médico, ou de quem quer que seja, ele se sobrepõe à experiência de quem vive a política todo dia. Então, uma cidade saudável parte de, você garantir, através da atuação do poder público, o acesso, então você ter as unidades com equipes completas para atender a população, e aí todo um serviço de desenho de funcionamento e de gestão que parta dos territórios, e não ao contrário. Então, acho que sem isso não existe cidade saudável. E aí você tem uma segunda camada. E a segunda camada é garantir a qualidade daquilo que você está ofertando. Então, aí você ter programas de avaliação, você ter métricas, ter indicadores de resultados, sobretudo, resultado de saúde, eu digo. E com a participação social, final. Com a participação social em cima, né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Lúcia, com a pandemia, veio à tona aí uma ideia de uma ambiguidade ou de uma prevalência entre saúde ou economia. Nós tivemos vários especialistas que vieram à sala de convidados e colocaram isso como um falso dilema, né? Que esse dilema não existe, economia versus saúde. Eu queria trazer isso aqui com você. Qual é a importância das cidades como espaço de direitos, né? De compartilhamento, de vida em comum? Olha, a cidade ela é estratégica, né? A cidade como espaço de direitos e não de negócios, porque é disso que se trata, né? Porque nós estamos hoje com um projeto ultra neoliberal à frente do país, e esse projeto ele tem uma ideia de que as vidas não importam. Quer dizer, então é na cidade que a gente realiza, na verdade, essa dinâmica de você construir a lista, por exemplo, que eu diria do inadmissível. Primeiro, nós não podemos naturalizar as coisas. É assim, é violento mesmo, as pessoas negras têm que morrer mais, como, por exemplo, a Emily, de 4 anos, e a Rebeca, de 7, em Duque de Caxias, que morreram brincando na porta da sua casa. Isto é hediondo. Isto é inadmissível. Então, esse espaço tóxico que nós estamos vivendo hoje, ele é importantíssimo da gente dizer, isso não é natural, não precisa ser assim, e nós podemos fazer muito melhor do que isto. E isso eu acho que é desde, por exemplo, essa matéria que foi colocada aqui, desde o nascer mesmo. Isso até é uma coisa que nós fizemos quando, em algum momento, eu exerci um mandato parlamentar, uma caravana da vida, porque nascer é uma celebração da vida. Imagina assim, no Complexo do Alemão, na periferia de Pernambuco, em outro lugar, tivesse uma casa de parto, onde as pessoas celebrassem aquela vida chegando. Que coisa mais emocionante não seria? Não nos permitiram fazer isso aqui no Rio de Janeiro. A única que restou acabou sendo assumida pela comunidade, que é a Casa de Parto de Realengo. Mas isso diz respeito a que mundo nós queremos construir. E dizer que esse outro mundo é possível, né? Outra questão, por exemplo, elas falaram ali da tuberculose, do ar, do clima. Quer dizer, todo um conjunto de situações que, se aquela comunidade se reúne e ela tem potência para isso, tá? Muitos fóruns, conselhos, nessa dinâmica que Conceição e Ellen colocaram, né, dessa participação, porque nós não podemos mais imaginar que teremos que ser impotentes diante dessa realidade. Eu sempre acho que nós estamos num momento de mudança de época. Nós estamos num momento de mudança de época. São raros esses momentos na história da humanidade. Você tem alguns momentos, coisas que se transformam, mas não. Hoje nós estamos vendo que há uma ascensão nas periferias de uma potência enorme de mulheres, do movimento negro, dos povos indígenas. Quer dizer, este bem viver
que nós todos queremos construir, que outros países da América Latina já estão construindo, seja na Bolívia, que na Constituição você tem que o meio ambiente é parte da nossa... Nós somos uma teia da vida. Quer dizer, cada um de nós que adoece, cada um de nós que está sendo violentado, que está sendo brutalmente atingido, isso atinge a todos nós. O ódio como política, ele só reproduz ódio. Quer dizer, nós precisamos construir realmente esse espaço do território, primeiro com essa dinâmica de participação. Quer dizer, as pessoas, e elas estão exercitando isso, e começar a construir uma coisa que em muitos lugares a gente viu, a lista do inadmissível. Qual é a lista do inadmissível numa cidade? Por exemplo, nenhuma mulher pode morrer de parto. É um bom começo, né, Lúcia? É um bom começo só para organizar as coisas, né? Qual é a nossa lista do inadmissível? Não é só para os profissionais de saúde saberem, não. Quando a gente fala em metas sanitárias, metas de saúde, elas têm que ser as metas da cidade. Toda a cidade tem que estar envolvida, seja a saúde, seja o transporte, seja o meio ambiente. Não admitimos, por exemplo, mulher morrer de parto e essa violência brutal obstétrica que a gente vê. Outra questão, não pode nascer criança com sífilis congênita. Isso é inadmissível, entendeu? Não pode ter casos de tuberculose, como em algumas favelas do Brasil inteiro, no caso do Rio de Janeiro também, você tem 5 vezes a média de tuberculose do que o resto da cidade. Isso é inadmissível. Como é que a gente pode agir para que essas metas possam ser atingidas? Quer dizer, então, por exemplo, essa questão da atenção psicossocial, da rede de atenção da saúde mental. Quando você confina uma pessoa e transforma, entre aspas, a loucura em mercadoria e negócio, você tira a dignidade daquela pessoa, que estava sendo cuidada no seu território, que estava sendo atendida. Quer dizer, são uma série de coisas. Eu me lembro... até foi na gestão do Paulo Buist, na direção da Escola Nacional de Saúde Pública, que ele começou a fazer uma invenção interessantíssima, que era Eu Limpei Meu Rio, com duplo sentido. Quer dizer, pegar o rio, o canal do Cunha, né, que passa aí perto da Fiocruz. Eu morei muitos anos na Baixada Fluminense, né, que exercitei lá trabalho comunitário, enfim. Mas na época da Conferência Mundial do Meio Ambiente, da ECO 92, nós fizemos um projeto que era navegar os rios da cidade. Queríamos navegar o rio Sarapuí, que é o rio que corta todos os municípios da Baixada Fluminense, para mostrar que a gente tem que se voltar. As nascentes desses rios são todas íntegras. O que significa? A vida tem potência, tem força. E eu acho que é um momento da gente dizer o seguinte, entendeu? Ou a gente vai praticar essas políticas públicas, como o SUS, que ela é uma política exemplar, a que realmente nasceu com esse DNA, que a Conceição tanto faz, o DNA da participação, porque a 8ª conferência ela foi uma constituinte popular de saúde, né? Por isso resistimos até hoje, por conta desse DNA de participação, né? E acho que essa política exemplar, ela traz muitas lições. Esse espírito de 88, ele traz muitas lições. E uma delas é o seguinte, ou é a barbárie ou é o SUS. Eu ia te pedir para falar disso, Lúcia, porque isso é uma fala sua realmente muito contundente. E só para fechar com vocês, a gente já está caminhando para o finalzinho do programa e a gente não podia terminar sem falar disso, né? É o SUS ou a barbárie, a gente está vendo isso nessa pandemia, né? Exatamente. Ou é solidariedade, compartilhamento, e isto é possível. Eu acho importante, que essa é uma discussão hoje global. Várias pessoas de várias origens, inclusive econômicas, financeiras, ex-prêmio Nobel de Economia, como é o caso do Joseph Stiglitz, e outras pessoas estão dizendo que o mundo não pode continuar com essa concentração de renda aberrante. Isso é uma aberração, entendeu? Nós precisamos distribuir renda. A Argentina agora taxou grandes fortunas no período da pandemia. A Bolívia aprovou a lei de taxação de grandes fortunas. Nós temos que, em 2021, enfrentar a agenda da reforma tributária no Brasil e enfrentar o financiamento adequado a esse sistema potente, um bem público da sociedade brasileira, que é o SUS.
Como diz Conceição e Ellen, a Conceição e Evaristo, eles querem nos matar, mas nós queremos viver, e viver com dignidade. Ellen, para a gente estar fechando o programa agora, eu queria uma fala sua refletindo sobre tudo isso e a saúde que queremos para o ano de 2021. Estou sem o seu áudio. Opa! Eu acho que a gente está num momento muito crítico e de janela de oportunidade, infelizmente, em função da pandemia, a maior crise sanitária que a gente passou nos últimos 100 anos. Mas a gente está na hora de pensar o SUS que a gente quer daqui a 30 anos. Né? A gente refletiu sobre os 30 anos do SUS até agora e eu acho que a gente tem uma oportunidade única de trazer essa pauta da participação, trazer a pauta da intersetorialidade, trazer a pauta de desinvisibilizar a falta de equidade que a gente ainda reproduz, infelizmente, em todas as políticas públicas, tá? Não é só saúde. Então, eu acho que trazer essas pautas aqui, nesse momento, no momento em que todo mundo reconhece a importância do SUS, é de uma potência gigantesca. E acho que a gente tem que levar isso, essa discussão que a gente está tendo aqui, às últimas consequências para pensar o sistema de saúde que a gente quer. E tem uma coisa muito interessante da construção da saúde como bem social, que é, se você olhar os filmes do que aconteceu na Inglaterra em 45, pós-guerra, a saúde como valor de todos, que toca a todos. A gente saiu de uma segregação, dessa falsa ideia de que existe alguém que não usa o SUS no Brasil, porque isso não existe, a categoria não usuário do SUS não existe. A gente está borrando um pouco esse limite, entendendo que a saúde é bem de todos, em função da pandemia e também muito como legado da estratégia da saúde da família, que foi super ampliada no país dos anos 2000 para cá. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui tem que ser levada certamente às últimas consequências na hora de fazer política e na hora de avaliar a política. Temos que falar mais de saúde e talvez um pouquinho menos das doenças que já se instalaram, né, Conceição? Eu encerro o programa com você. Que saúde você quer para o Brasil de 2021? Um SUS, né, financiado e que atenda todas as necessidades da população. Um Estado que promova a saúde, né, e que defenda as vidas, né, com reparação social, né, com a equidade que ele fala, com o enfrentamento das condições de vida precárias da cidade, mas, sobretudo, um SUS que olhe para as pessoas, uma atenção básica de qualidade, a revogação do decreto 2979, custeio, financiamento, né, uma produção de saúde voltada para a produção do conhecimento científico, dos saberes e das tecnologias tradicionais no SUS e o respeito, principalmente, né, a esse grande sistema, né, que, se não fosse o SUS, nós não teríamos a situação que temos. Então, é o financiamento adequado de todas as condições, articulado com todas as políticas públicas para uma boa qualidade de vida. Assim, teremos o SUS que queremos, né, sem racismo, sem LGBTfobias, sem machismo, com acesso, com condições de vida, melhorando consideravelmente as condições de vida da população e o impacto, né, dessa saúde como um todo. Esse é o SUS que nós queremos, ampliando a participação, né, a legitimidade dos conselhos, dos comitês, dos grupos de trabalho e a compreensão da participação social no fortalecimento e fiscalização dessas políticas como um todo, estruturadoras da saúde. Viva o SUS! É a saúde que queremos com qualidade. Viva o SUS, mais do que nunca e sempre, né? Muito obrigada pela participação de vocês, Conceição, Lúcia e Ellen, por esse programa com tantas frases importantes e que trazem tanto a importância realmente desse sistema, sem o qual hoje nós estaríamos numa situação ainda mais grave, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E eu quero terminar o programa desejando a você e a todos que te cercam muita saúde, no seu conceito mais amplo e pleno. Obrigada pela companhia e se quiser rever ou baixar ou ainda compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. E eu te vejo na próxima semana. Até lá!